Nesta semana, dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos indicaram que os juros no país devem seguir elevados por mais tempo, fator que pesou sobre os preços do algodão na Bolsa de Nova York. Assunto para o quadro Commodities em Foco de hoje, que conta com a participação do consultor em algodão da StoneX, Peri Pedro. Boa tarde, Peri. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Sempre um prazer muito grande trabalhar aqui com vocês. O prazer é nosso. Peri, queria começar aí te perguntando qual a relação entre esse temor de recessão na principal economia do mundo e os preços do algodão. Priscila, muito legal a tua pergunta. O algodão ele tem uma particularidade em relação a grãos que nós chamamos de elasticidade de renda da demanda. O que quer dizer isso? O algodão, ao contrário dos grãos, é um produto que pode ter seu consumo postergado. Não necessariamente as pessoas têm que comprar a camisa, o lençol, e necessariamente elas têm que comprar comida. Isso quer dizer que o algodão ele reage mais do que proporcionalmente a ciclos de expansão e retração da economia. Quando a economia está expandindo muito, como foi o caso em 21, depois dos auxílios emergenciais que os governos injetaram no mundo todo, o algodão teve seu preço aumentado até $1,40, até mais que isso. No momento em que você tem uma recessão mundial, finalmente chegando nas prateleiras, chegando nas pessoas no mundo desenvolvido, o algodão reage para o outro lado e ele passa a cair e se retrair mais do que proporcionalmente. Essa recessão que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma recessão diferente da recessão que nós vimos até então. Não é uma recessão clássica, é uma recessão de demanda, é uma recessão que está sendo provocada pelo Banco Central americano, assim como nos outros países que estão com inflação alta, propositadamente. Por isso é uma recessão que ela precisa ser acreditada. Ela é mais ou menos como a pandemia. Você não bastava ela acontecer, você tinha que acreditar que ela estava acontecendo. E o que acontece é que nos últimos meses, as evidências que ela realmente está acontecendo aumentaram, apesar de alguns sinais ainda dúbios, mas as pessoas passaram a acreditar mais nela e daí o nosso mercado está sofrendo dessa maneira. Então a relação é direta, é muito grande e desproporcional quando comparado às outras commodities. Priscila, é bastante preocupante. E esse é um fator que deve seguir norteando o mercado internacional, né? O que mais está no radar que você enxerga e pode trazer para a gente? Tem uma coisa muito importante acontecendo nesse exato momento, que são problemas com reservas internacionais de dois países super importantes para o comércio internacional, que são Bangladesh e Paquistão. Bangladesh é o maior importador do mundo. A China é o maior comprador, o maior consumidor, mas ela produz muito lá dentro. O Bangladesh não produz. Ela tem que importar tudo que consome. Então, o Bangladesh é o maior importador do mundo, o Paquistão, o quarto maior importador do mundo. Esses dois países estão com muito poucas reservas de dólar lá dentro. E apesar do algodão, a exportação de algodão trazer mais dólares, isso leva a um ciclo que nesse momento esses países não estão preparados para esperar. E, então eles estão usando os poucos dólares que têm para dar prioridade para importação de trigo, por exemplo, e de comida. Isso está fazendo com que eles não sejam capazes de abrir cartas de crédito de uma maneira confortável e honrar com os seus compromissos de importação. Isso tem atrasado muito, Priscila, os embarques de algodão do Brasil e dos Estados Unidos para esses países. Os Estados Unidos, em resposta a isso, passaram a vender o seu algodão a preços mais baixos em relação a Nova York. Então, o basis, que é como a gente chama essa diferença, caiu bastante nos últimos 2 meses e nós acreditamos que, além da recessão, esses dois países importantíssimos para o comércio internacional estarem com muitas dificuldades de conseguirem importar, impactou diretamente e a gente está perto aí do que seria uma tempestade perfeita. Por isso, hoje, por exemplo, a gente está vendo mínimas que nós não víamos há algum tempo em Nova York. Agora, no último pregão, Peri, os contratos para maio, eles recuaram 0,53%. Qual que é a tendência de preços no curto e médio prazos? Nós vínhamos dizendo que existia um intervalo ali que deveria ser respeitado, né? Então, o algodão a 82 centavos estava barato, a 89 estava caro. Então, quando o algodão batia os níveis que estão agora, as empresas que precisam comprar de outros países, que não estão com tanto problema quanto o Vietnã e o Paquistão, elas entram no mercado comprando. A gente percebeu isso de ontem para hoje. Teve uma demanda maior das empresas internacionais que entraram comprando esse algodão. Essa entrada de compra de algodão normalmente sustenta o mercado. Espero que, se ela continuar, deve sustentar. A diferença é que a gente está um pouco preocupado, porque esse intervalo que estava respeitando 82 centavos
passou a desafiar esses 82 centavos. Então, nós chamamos isso, dentro do mercado, de suporte. 82 centavos era um suporte que foi rompido e está sendo testado nesse momento. A gente torce para que o próximo suporte, que talvez seja aí 80, 50, 81, segure e o mercado não caia mais. A gente espera que perto dos 80 centavos as empresas voltem a comprar e esse intervalo seja respeitado. Mas o mercado deve ficar nesse intervalo de 81, 80, 87, 88 por mais um tempo, Priscila. E quais são os impactos, né, desse viés mais baixista aqui no mercado interno da Pluma? O mercado interno ele tem girado no último ano um pouco diferente do mercado internacional. Não são todos os produtores no Brasil que conseguem vender no mercado interno, então isso acaba se comportando como um mercado à parte. A indústria nacional teve um ano passado muito bom até outubro. A partir de outubro, as indecisões com relação às eleições e ao governo passaram a pesar bastante. E aí, outubro, novembro e dezembro, os meses foram mais difíceis. Janeiro melhorou um pouco, mas ainda longe. Então, o mercado interno está nessa história de um consumo ok. Não é um consumo bom como estava no ano passado, mas ainda não está um consumo preocupante como foi em anos anteriores. Isso faz com que os preços do mercado interno sejam mais governados nesse momento pelo dólar do que pelo basis ou pela oferta e demanda. Existe uma demanda contínua que acontece todo dia, toda semana. O produtor tem algodão para vender. Esse algodão apareceu na semana passada com essas quedas de preço. Infelizmente, o produtor se assustou e entrou no mercado vendendo. E os produtores que não tinham proteções de queda ou derivativos ali colocados, nesse momento estão preocupados e estão dando liquidez. Então, se continuar esse fluxo de saldos, né, da safra passada entrando no mercado, eu acho que os preços domésticos tendem a reduzir ainda mais, Priscila. Tá certo. Então, essa é a perspectiva que a gente tem aqui dentro. Peri, muito obrigada aqui pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, Priscila. Muito obrigado por nos convidar. E sempre que chamar, a gente está aqui. A gente adora trabalhar com vocês. Isso é ótimo. Obrigada.